como aconteceu em todos os outros discursos, esse povo, essa gente de carne e osso, como lhe chamou, e que aqui está, sejam militares, sejam civis, os tais combatentes que fizeram a história de Portugal. E houve naturalmente também uma palavra para os militares, numa altura em que começa o desfile, para já dos meios aéreos, e vemos helicópteros que têm estado a participar nas missões de combate aos incêndios, e este ano, mais uma vez, Sra. Tenente-Coronel Susana Pinto, não será diferente. Inicialmente começamos por ver 3 helicópteros escolas que estão ao serviço da Força Aérea e 2 deles estão atribuídos ao dispositivo especial de combate a incêndios rurais e que têm a missão de apoiar as atividades de combate aos incêndios e também têm a missão de dar instrução complementar de piloto, básica e complementar de piloto de helicópteros aos militares. De seguida vimos também um helicóptero Merlin, que é muito vocacionado para busca e salvamento, e de destacar que ao nível do Squala já estão contratadas 69 aeronaves das 76 que estão previstas. Amanhã já estarão disponíveis 71 aeronaves, portanto, para reforçar todo o dispositivo de combate aos incêndios rurais. De destacar que o apoio ao combate aos incêndios pelas Forças Armadas não se esgota só nas aeronaves, também têm patrulhas de vigilância e detecção ao dispor da Proteção Civil, pelotões de rescaldo e vigilância pós-incêndio, destacamentos de engenharia que muito importantes para abrir itinerários de forma a que os bombeiros possam intervir mais rapidamente nas áreas mais críticas, e outro tipo de apoios como a vigilância através de drones, distribuição de comida, de tendas e outro tipo de bens que são necessários ao apoio ao trabalho dos bombeiros e das próprias populações. E o verão vai começar e será necessariamente um dispositivo relevante para que não se repitam as tragédias de 2017, e esse foi também um desejo expresso por Marcelo Rebelo de Sousa no Dia de Portugal, no ano passado, celebrado em Pedrógão Grande. Sra. Tenente-Coronel, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de deixar também uma palavra muito especial de agradecimento aos militares que ajudaram a construir a independência de Portugal, a reganhar essa independência quando ela foi perdida e a construir o regime democrático na Revolução de Abril. Como é que uma militar escuta estas palavras? É profundamente inspirador ouvir o Comandante Supremo das Forças Armadas ter no seu discurso uma palavra específica para as Forças Armadas, e também de destacar que nós revemos nesta diversidade que foi mencionada, porque ao nível das Forças Armadas, das nossas fileiras, para além de termos pessoas que vêm de muitos estratos sociais e de muitos pontos do país, também notamos agora muitas pessoas que são portuguesas, mas com ascendências culturais diversas e que em algum momento da sua vida sentem o chamamento para servir a pátria e abdicam de parte da sua individualidade em prol do bem comum, em prol do coletivo. E, portanto, revemos completamente nas palavras do nosso Presidente. Algumas das imagens que estamos a ver são tiradas do cockpit destas aeronaves. Este sobrevoo esteve em risco por causa das condições meteorológicas, mas acabou por ser possível o sobrevoo destas aeronaves, que fazem também parte das capacidades das Forças Armadas. Esta aeronave que estamos a ver é o KC-390, é um das duas aeronaves que já recebemos de um contrato de 5 que foram fabricadas pela Embraer e cujos componentes são fabricados em Portugal, portanto foi um contrato da indústria nacional. Que há um retorno económico para Portugal e são vocacionados para transporte estratégico, são aeronaves grandes cuja configuração interna pode ser adaptada às necessidades, podem incluindo transportar viaturas e têm um alcance intercontinental.
Estas aeronaves que estamos a ver são os Falcon, que são muito conhecidos pelo transporte de altas individualidades, mas também têm outro tipo de funções como transporte de doentes e transporte de órgãos ao serviço da população portuguesa. Transportaram agora também o Primeiro-Ministro e o Presidente da República até à Alemanha para as comemorações com as comunidades portuguesas que vivem lá e também para ver o jogo da Seleção de Portugal. Uma das últimas missões que fizeram estes Falcon da Força Aérea. Para fechar o desfile militar é a vez dos 4 F-16, são essas aeronaves que vão fechar este desfile. Eles já sobrevoaram este local no momento da homenagem aos mortos. Agora voltam para encerrar, são 4 F-16 caças que também estão nesta altura a atuar na Estónia e no Mar do Norte, numa missão importante de dissuasão da ameaça russa. São caças que têm 30 anos, Sra. Tenente Coronel, e já se discute a substituição destas aeronaves. É sabido que a Força Aérea quer comprar os famosos F-35, que são de fabrico americano, e que o Ministro da Defesa já disse que no mundo atual, com as dúvidas que subsistem com a administração americana, dificilmente essa poderá ser a opção de Portugal. Essa questão é uma questão que naturalmente está a ser avaliada, com vantagens e desvantagens. O que é certo é que realmente os F-16M que as Forças Armadas têm, elas neste momento cumprem as missões que são necessárias. No entanto, já se verifica que os restantes parceiros das nossas alianças já migraram para outros modelos de aeronave, e que faz com que os custos de manutenção destas aeronaves se tornem cada vez mais caros e mais difíceis de obter, pelo que esta questão tem que ser equacionada agora para que, com o tempo devido, possa ser substituída em tempo oportuno, porque são questões que realmente demoram muito tempo, desde a fase da decisão até à fase da concretização. Sem pôr em causa a operacionalidade destas missões e que têm tido um papel relevante também ao serviço da NATO. Mas este é um sonho caro, substituir os F-16 pelos famosos F-35 custaria qualquer coisa como 5.000 milhões de euros, que é praticamente a totalidade de todos os investimentos previstos na Lei de Programação Militar para uma década. Nesta altura passam na parada os antigos combatentes, que, como é tradição, recebem também o aplauso das milhares de pessoas que estão a assistir a este desfile. Uma avenida dos descobrimentos repleta de portugueses, também muitos estrangeiros que aqui estiveram a ouvir o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, também de Lídia Jorge. É uma mancha humana impressionante de quem se prepara agora para ver de mais perto o desfile. Vão-se aqui juntando também ex-militares que querem ver de perto o desfile. Sim, pronto, nós fomos militares durante uns anos, pronto, e nada como reviver antigos momentos e que nos dão alguma emoção, e pronto, e é sempre bom reviver estes momentos e estas cerimónias. Há pouco dizia-me que és particularmente emocionante quando vejo os paraquedistas, porque trabalhei com eles há alguns anos e pronto, e é emocionante
ver o desfile deles e sentir aquilo que eu sentia na altura. Não é, acho que ainda é mais emocionante neste momento do que quando estava no ativo, porque era uma obrigação e agora é reviver o passado, digamos assim. E numa altura em que os antigos combatentes se aproximam deste lugar da avenida, e também dizia-me há pouco que é particularmente emotivo poder estar aqui a ver. Claro, era a nossa vida, foi a nossa vida durante algum tempo no ativo, agora já na reforma, né, neste caso, e há pouco tempo, é sempre emocionante reviver estes momentos que tanto nos dizem e que para nós significam tanto. O país tem olhado o suficiente para as Forças Armadas? Comandada pelo aluno número 409. Prefiro não me pronunciar sobre isso. O meu dever sempre foi servir, fiz o melhor que pude e o melhor que sabia. Sobre isso, alguém tem que se pronunciar, que não eu. Muito obrigada também a Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sempre referido esse papel central das Forças Armadas no país, numa cidade que tem muitos portugueses, mas tem uma comunidade estrangeira que se tem acentuado ao longo dos últimos anos. E há pouco falava com este senhor que é italiano, mas que está na reforma em Lagos. Sim. A 2019 eu gosto muito aqui. Antes morou em Viana para 2 anos, mas depois fui aqui e agora não preciso de mudar. E dizia-me que os estrangeiros em Lagos não são todos recebidos da mesma forma. Eu acho que a gente latina tem mais possibilidade de haver integração com os portugueses. Os portugueses me parece que gostam mais italianos, espanhóis, mais de europeus do norte. Me parece assim. Muito obrigada. Esse desafio maior de integrar todos por igual, os mais parecidos e os que aparentemente podem ser mais distantes, foi também essa a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa e de Lídia Jorge. E nos últimos minutos temos estado a ver a passagem das diferentes escolas militares e academias que começam por formar aqueles que são os efetivos das Forças Armadas. Nesta altura, as Forças Armadas têm perto de 23.600 militares e no último ano conseguiram inverter um ciclo de vários anos de queda de efetivos. Nesta altura o saldo é positivo, há desde o último ano cerca de mais 800 militares nas fileiras das Forças Armadas. Ganharam com isso o Exército e a Força Aérea. Para já, a Marinha ainda continua em queda de efetivos, é o único ramo que ainda está a perder militares no último ano, mas realmente houve uma inversão de ciclo no último ano, desde o último 10 de junho, e, Tenente Coronel, isso pode dever-se a algumas mudanças, nomeadamente em alguns ganhos de rendimento que foram conseguidos no último ano. Sim, as Forças Armadas estão sempre a tentar mostrar que não basta só apostar em capacidades, em meios tecnologicamente desenvolvidos e com tecnologia disruptiva, se não se apostar também no nosso principal recurso, que é o recurso humano.
E neste sentido foram desenvolvidas ou implementadas medidas com vista a aumentar a retenção e a melhorar o recrutamento. Algumas delas foram visíveis no princípio deste ano, desde programas desenvolvidos pelas Forças Armadas para melhorar as infraestruturas militares, também o incremento de apoios sociais aos militares e à família militar e outras medidas da responsabilidade da tutela que passam por aumentos remuneratórios, desde o aumento dos salários da categoria de praças e de postos de entrada na categoria de sargentos, também o aumento do suplemento de condição militar na sua vertente fixa. E passou de 100 euros para 400 no próximo ano. Um aumento faseado. Exato, em 2 anos, e aumentos também, ou atualizações de suplementos já existentes, como o suplemento de serviço aéreo, o suplemento de utilização de câmara hiperbárica e o suplemento de inativação de engenhos explosivos. Todas estas medidas já começam realmente a inverter a tendência decrescente dos últimos anos. No entanto, sabemos que não são suficientes e estamos com o Governo a tentar implementar mais medidas que possam melhorar o recrutamento e, principalmente, evitar a saída de talento das Forças Armadas. Os próximos anos serão, António, seguramente anos de um maior investimento na defesa. Isso decorre não só das decisões tomadas recentemente pela União Europeia, como aquelas que vão ser tomadas no final do mês na Cimeira da NATO. É um novo realinhamento estratégico que é preciso fazer e uma autonomia estratégica que a Europa não tem face aos Estados Unidos e que tem que reganhar. Vai ser preciso fazer em anos o que não foi feito em décadas. É provável que sim, aproximamos-nos, esperemos que não, mas muitas vezes o evitar da guerra passa precisamente por trabalhar para a prevenir e, desse ponto de vista, um investimento necessário da Europa, numa Europa que, no seu todo, ou mesmo enquanto parte integrante da NATO, nunca teve um investimento ao nível, nem pouco mais ou menos, dos Estados Unidos da América, numa altura em que a dificuldade da relação se nota mais, em que a Europa fica mais entregue a si própria, esse lado político vai ter que ter também uma consequência a nível orçamental. É claro que não sabemos ainda para onde vamos relativamente à autonomia da Europa face ao seu parceiro, até agora, pelo menos, Estados Unidos da América, mas em qualquer caso parece uma certeza a necessidade de um investimento maior em defesa, um investimento maior na área militar. Claro que poderemos estar a falar já de uma economia de guerra, quando se aproxima uma guerra, esperemos que não seja o caso, ou que seja apenas a forma de a prevenir. Há um esforço maior que se faz em tecnologia e em que se prepara o dispositivo militar, digamos, com outra sofisticação e com outra força. Eu julgo que ainda estamos perante, em Portugal, com uma adaptação do investimento àquilo que noutras áreas da economia pode ser um contribuinte ou um contributo também para a defesa. E isso não tem sido contabilizado, isso foi referido ainda ontem pelo Presidente da República como um esforço, digamos, de contabilização diferente do que tem sido feito até aqui. Ou seja, talvez esses 2.000 milhões que farão a diferença este ano possam ser contabilizados em outras áreas que também contribuem para a defesa entendida em sentido mais largo. Outros países o fazem, Marcelo Rebelo de Sousa referiu isso mesmo, e talvez a não necessidade de um orçamento retificativo passe precisamente pela contabilização de outras parcelas que estão, digamos, noutras áreas económicas. Mas, em qualquer caso, a notícia é, e isso tem acontecido um pouco por todos os países europeus, a necessidade de um esforço orçamental maior. Os 5% em relação a muitos países ainda vem muito longe, nós ainda estamos longe dos 2%, nós e outros países, mas esse é o primeiro passo. São 8 países da NATO que ainda não cumprem a meta estabelecida de 2%, uma meta que vem já de 2014.
na altura quando a Rússia anexou a Crimeia. Agora, com a invasão da Ucrânia, o desafio é maior. O governo pretende que algum deste investimento tenha um retorno também para a economia nacional. Mas a verdade, António, é que sabemos que a indústria de defesa em Portugal é muito pequena, foi praticamente tudo abandonado depois da guerra colonial, o que faz com que a aposta tenha de ser ainda maior. Há alguns centros de investigação que estão a dar cartas nesse capítulo. Há também, por exemplo, a indústria de leiria que produz drones que já estão a ser utilizados na Ucrânia. É por aí que deve passar a estratégia para Portugal poder ter também uma palavra a dizer nestes investimentos e nestes projetos europeus. Eu acho que sim, é evidente que quando falamos de percentagem orçamental, consoante o volume do orçamento geral de cada país, ele tem uma expressão cada vez maior. Obviamente 2%, 5% em Portugal não tem uma dimensão enquanto valor absoluto podem ter na Alemanha, por exemplo. Mas a ideia de um certo atraso ou de uma ruptura que se fez em capacidade produtiva, por exemplo, de munições, a senhora Tenente Coronel poder-me auxiliar talvez um pouco mais, mas a verdade é que a Europa se deixou atrasar na produção, por exemplo, de munições. Não foi só Portugal, é uma característica comum a muitos países europeus. Eu julgo que os grandes investimentos na produção de carros de combate, de aviões, de armas sofisticadas, em Portugal terão alguma dificuldade. Mas obviamente que há dispositivos hoje mais ágeis e que são mais eficazes, os drones são um exemplo disso mesmo, ou na vigilância dos mares, por exemplo, e nós podemos e devemos ter aí um papel importante que apelam não apenas a um reforço do dispositivo militar e para fins militares, mas também para fins civis. Muito do que aqui vimos neste desfile também passa por um contributo para outras áreas. A vigilância da costa não é apenas útil porque a vigilância militar assim o exige, é útil para a economia nacional. Portanto, haverá dimensões que é preciso conjugar no tecido produtivo português a necessidades militares e que serão também prioridades ou oportunidades de emprego e de criação de riqueza, sendo certo que o fim último é um fim militar, mas é também uma ocupação para a economia. E nestes tempos não é aquilo que gostaríamos mais, mas é porventura uma necessidade que o país tem que encarar de frente. Embora coloquemos sempre aqui o outro lado da balança, que é a tal necessidade de não prejudicar setores vitais como a educação, a saúde ou outras áreas de soberania que são importantes para o país. E essa é uma intenção manifestada pelo Primeiro-Ministro quando anunciou a meta de 2% ainda este ano. A indústria de defesa em Portugal tem, nesta altura, cerca de 424 empresas e entidades e um volume de negócios que anda à volta dos 5 mil milhões de euros, com capacidade para empregar cerca de 40 mil pessoas. Nesta altura vemos já o Corpo de Fuzileiros a desfilar aqui na parada. Nesta altura eles também estão em missão na Lituânia até 1 de julho e é uma missão importante para defender a fronteira leste da ameaça russa. O brado de fusos prontos faz também jus à capacidade e prontidão destas forças. Nesta altura, na Lituânia, há 170 militares e 26 viaturas, uma missão que começou precisamente em 2014, depois da Rússia ter anexado a Crimeia. É uma das 4 missões ao serviço da NATO, Sra. Tenente Coronel.
Sim, neste momento, ao dia de hoje, temos várias forças nacionais destacadas a reforçar a defesa do flanco leste da NATO, desde a Estónia com o destacamento aéreo de F-16 que fazem o policiamento aéreo, na Lituânia temos a Força de Fuzileiros, na Roménia temos uma companhia de atiradores mecanizados de rodas e um grupo de operações especiais, e na Eslováquia é um pelotão de carros de combate que desenvolvem atividades com outras forças homólogas da NATO, de forma a melhorar e desenvolver as suas capacidades, aumentar a sua interoperabilidade e, desta forma, também dissuadir quaisquer ameaças à aliança e promover a paz. É o maior esforço das Forças Armadas. No total são 4 missões que envolvem quase 700 militares, 4 F-16, uma fragata e 52 viaturas. É nesta altura um esforço grande que está a ser feito. No total de missões previstas para este ano no estrangeiro, as Forças Armadas têm previstas 43 missões, um esforço importante das Forças Armadas, um papel que é também um papel relevante. Ainda hoje os Estados Unidos elogiaram, no Dia de Portugal, elogiaram o papel das Forças Armadas ao serviço de missões no estrangeiro, e são, como temos visto, várias missões em vários teatros de operações. Obviamente que a conjuntura atual leva a que a fronteira leste seja a que emprega nesta altura mais meios técnicos e humanos. Aproximam-se já da parada a Força de Operações Especiais, também as tropas paraquedistas e uma força de comandos. Os comandos estão nesta altura na República Centro-Africana. Os paraquedistas são precisamente a força que os vai substituir neste teatro de operações em África. Os comandos são a força que estão neste momento na República Centro-Africana, 210 militares. A seguir serão os paraquedistas que entram na parada com o cântico Ó Pátria Mãe. Paraquedistas, comandada pelo capitão Dimitri Reinitsau, a entoar cânticos marciais. Esta força encontra-se em preparação para projeção para a República Centro-Africana como 18ª Força Nacional Destacada ao serviço da Organização das Nações Unidas como força de reação rápida. A passagem dos paraquedistas em prontidão para seguirem para a República Centro-Africana é sempre uma passagem que causa muito impacto e é aplaudida por quem está a assistir a este desfile militar. Justamente, Luísa, mas nem todas as pessoas que permanecem aqui no Passeio da Avenida dos Descobrimentos tinham a ilusão de conseguir observar, enfim, a parada, uma vez que há uma grande concentração justamente de gente que aqui se coloca. Muitas optaram por sentar-se junto à Marina e para algumas o 10 de julho não é propriamente uma novidade. Aliás, a senhora estava há bocado a dizer-me que, independente, não tem de se meter, estava a dizer-me que
frequenta as comemorações do 10 de junho há muito tempo, independentemente do sítio onde acontecem. O meu marido era paraquedista. Ele gostava sempre de acompanhar. O meu marido faleceu, continuo. Os amigos assim, não, você continua a andar com a gente, que é uma família. Pronto, eu vou com eles a Fátima, fui há dias ao Tanques, a 10 de junho, pronto, onde sempre acompanhar. E venha, e agora deste dia, ele disse, olha, os amigos dizem para a Carolina vir que gosta que a Carolina esteja presente, que é uma família, a gente gosta de... Enquanto você... E desta vez nem teve de deslocar, porque vive em Lagos e aconteceu aqui. É Lagos, isto é a minha cidade, pronto. E eu estou satisfeita de haver este convívio, é bonito. O senhor há pouco também dizia que estava muito satisfeito por estar a acompanhar as cerimónias da forma possível, porque estava aqui sentado e é compreensível que sim. E preparou até um pequeno texto. Olha, muito pequenino, é para dizer assim, olha, gostei do discurso do Sr. Presidente da República, é sempre um discurso de muita esperança, mas não é bem a esperança que nos traz assim carne para a panela. Eu queria dizer o seguinte, perguntaram-me há tempo se eu sabia o que eram impostos. Eu disse nesse momento que usava para todos os gostos. Mas mesmo assim no Parque Norte, até onde bem disposto, terei mesmo muita sorte de fazer amor sem pagar imposto. Mas eu pago, não arrisco, não interessa refilar, se não aparece o fisco, ai ai, e até aquilo que eu tenho para fazer é xixi, vão melhorar. Não foi bem necessariamente isto que combinámos. Há pouco, enfim, a quadra terminaria de uma outra maneira, mas há pessoas que deixam claro que têm posições críticas em relação a alguns dos discursos, não necessariamente ao de Lídia Jorge, enfim, mas que estiveram atentas o suficiente aos discursos institucionais para tentar perceber até que ponto é que incluíam algumas das preocupações sociais que são sentidas de forma mais direta na vida concreta das pessoas. E nesta altura já a escolta a cavalo do Colégio Militar que entra nesta parada militar e neste desfile. Daqui a pouco serão os veículos das Forças Armadas que aqui vão passar. Numa conjuntura, este Dia de Portugal, numa conjuntura internacional de grandes mudanças e de uma aposta no investimento na defesa para tornar a Europa mais autónoma do aliado americano, quando a ameaça russa continua a persistir. No último ano, 100 países aumentaram o investimento em defesa. É uma tendência global. Para termos uma ideia, foram gastos 2,7 bilhões de dólares em todo o mundo nos investimentos em defesa. E nesse bolo, os países da NATO representam 55%. É uma fatia muito relevante numa altura em que os que mais investem são os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Alemanha e a Índia. Neste lote de países, a União Europeia está a procurar correr em relação ao tempo perdido nas últimas décadas, um tempo em que ficou muito dependente do aliado americano para fazer a sua própria defesa. Nesta altura, a Comissão Europeia pôs em marcha um plano de investimentos que prevê mais 800 mil milhões de euros até 2030. É um investimento colossal para responder a aspectos críticos da defesa europeia, que continua muito dependente das compras que faz a todo o mundo, nomeadamente aos Estados Unidos. 80% do investimento e dos meios que são precisos na Europa são comprados ao estrangeiro, e é essa realidade que agora a Comissão Europeia quer inverter, fazendo com que as compras sejam, sobretudo, feitas na Europa. 65% é essa a meta traçada por Ursula von der Leyen. Se isso vai ser possível ou não depende de cada um dos Estados-membros. Todos terão de apresentar um plano
detalhado para os investimentos de cada país até ao mês de agosto. E, António José Teixeira, parece que há dentro da União Europeia o consenso político necessário, o planeamento e até o envelope financeiro que é preciso para fazer face a este desafio. Acho que nesta altura existem muitas dificuldades ainda de articulação. Não propriamente que a ideia geral mereça grandes discordâncias, embora as sensibilidades a leste não são necessariamente as mesmas do sul, por exemplo, mas eu julgo que deu para perceber que as opiniões públicas europeias poderão convergir pelo menos num esforço maior nessa matéria. Até que ponto é possível olhar para a Europa de uma forma mais autónoma, mais integrada também no pilar da defesa, é algo que ainda estará bastante distante, mas que os órgãos da União Europeia se têm mobilizado desta feita com mais vigor, sobretudo a partir do momento em que a Alemanha sentiu que o seu papel era diferente daquele papel que teve no pós-guerra. Acho que isso vai fazer muita diferença e toda a diferença. Por outro lado, também a articulação com um parceiro da NATO, que não estando na União Europeia, passou a ser relevante em termos de articulação com a União Europeia. Eu falo do Reino Unido, que depois do Brexit, de algum modo, ficou mais afastado, mas que agora, quer em termos de comércio, quer em termos de esforço conjugado, militar, pode ter um papel relevante numa Europa mais forte e com um papel também político e estratégico mais relevante no mundo. A história da União Europeia tem demonstrado que às vezes os países estão mais interessados numa competição entre si do que por vezes numa união de esforços. E aqui vai ser preciso uma união de esforços, tendo em conta que a indústria de defesa implica gigantes mundiais com os quais é preciso competir. O grande problema é que na frente leste, até pelas escolhas políticas que foram feitas em alguns países, o exemplo da Hungria é apenas mais um exemplo, na sua relação, por exemplo, com a Rússia, e falaste há pouco da ameaça russa que paira um pouco ainda derivada daquilo que tinha acontecido ao tempo da Guerra Fria, ainda com a União Soviética presente. A Rússia sente a NATO como uma ameaça e, obviamente, os países europeus, muitos deles, a Polónia, por exemplo, mas não só, os países bálticos que estão na fronteira, todos eles sentem, obviamente, um peso maior dessa ameaça. E, portanto, as sensibilidades em presença, a relação que têm ou não têm com a Rússia, faz diferença. Acabou de passar por aqui uma viatura Leopard, acaba por criar um grande impacto até físico, porque é muito pesado, é um carro de combate colossal, Sra. Tenente Coronel. Shelter da nova tipologia de viaturas ao serviço do Exército. Em breve passará a subagrupamento, vai ser reforçada com mais um pelotão de atiradores e mais outras forças de apoio e desenvolvem exercícios com forças homólogas para aumentar a interoperabilidade e reforçar as defesas operacionais. No início da guerra na Ucrânia, Portugal acabou por ceder também 3 viaturas Leopard para o teatro de operações da Ucrânia. Essa ajuda persiste ainda hoje? Desde o início da invasão Rússia à Ucrânia, que Portugal se mostrou solidário e as Forças Armadas contribuíram com armamento diverso e material também não letal para o esforço da Ucrânia na defesa do seu país. Cedemos realmente 3 carros de combate, também cedemos plataformas aéreas, helicópteros Puma e Kamov, que a Ucrânia manifestou vontade de recuperar, e é muito importante dizer que só fornecemos o que é útil e que a Ucrânia formalmente diz que necessita e que contribui para o seu esforço. Neste momento também já cedemos outras viaturas blindadas, várias dezenas, e vamos continuar neste esforço de fornecer mais viaturas, mais sistemas aéreos não tripulados, material de proteção,
para além de destacar que também Portugal participa na missão da União Europeia de assistência militar à Ucrânia, com equipas de formação, nomeadamente ao nível da assistência médica, da área de nuclear, biológico e químico e na ativação de engenhos explosivos.